Olá, boa noite. Mais uma live começando. Hoje com o tema. Deixa eu só encaixar o fone aqui. Hoje o tema é super importante, que a gente vai falar sobre autismo, né? Sobre o transtorno do espectro autista. E hoje eu tenho uma convidada muito especial que entende tudo do assunto. Ela vai entrar aí. Olá, Cris, Adriana, boa noite. Oi, boa Olá! noite, tudo Boa bem? noite, Cíntia. Você me falou do vinho. Meu vinho é esse aqui, ó. Muito bonitinho. O meu tá deitado, mas daqui a pouco é capaz dele aparecer aqui também. Ah, tá joia. Deixa eu aumentar aqui o áudio. Bom, Tá me ouvindo bem? fica à vontade. Eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tá travando. Pode ser a internet. Vou botar aqui. Oi? Pronto. Tá me ouvindo agora bem? Tá indo melhor agora? Agora sim. Agora sim, tinha travado. É. Tudo bem? Bom, tudo bom. Então, primeiro eu queria te agradecer por aceitar o convite, né, de falar sobre esse tema tão importante do espectro autista e pedir para você se apresentar a todo mundo que está assistindo e que depois vai assistir essa live também. Tá ótimo. Primeiramente, eu que agradeço, né, assim, esse carinho, essa confiança, né? Você sabe que o quanto que eu te admiro o seu trabalho, e é sempre um prazer Obrigado. te ouvir, né? Bem, meu nome é Cíntia Gomes de Magacho, eu sou psicóloga, assim, em janeiro fiz 30 anos de formada, já em torno de 20 a 25 anos de prática clínica, psicopedagoga, e minha formação mais recente é neuropsicologia, né? Eu tenho um Muito consultório bom. no centro de Niterói, já há 20 anos, a Consul Clínica, um consultório particular clínico, que desde 2017, 2018, eu tenho uma equipe multidisciplinar comigo. Muito bom. Lá vocês atendem todos os públicos, tem uma ênfase, como funciona? Atendemos todos os públicos, sim, né? De início, eu fazia um atendimento bem meu, no meu consultório particular, com algumas pessoas que trabalhavam comigo, mas não necessariamente como uma equipe multidisciplinar, né? Então, quando começou realmente a ter um público mais de transtorno de desenvolvimento, principalmente a questão do TDAH, autismo, transtorno positivo desafiador, eu vi a necessidade de realmente formar uma equipe, né? Então, a Uhum. gente formou uma equipe que a gente pudesse ter no espaço, né? Fonoaudiólogos, psicomotricista, eu tenho uma nutricionista funcional, médico homeopata, e a gente vem tentando fazer um trabalho mais unificado, mais coeso. Eu ainda assim não tenho, né, a questão de todos os pacientes, né, em termos da questão do autismo, estarem todos sendo atendidos pela mesma equipe, o que seria muito ideal. Ainda, né, é um trabalho a nível de Brasil, ainda um atendimento muito fragmentado, eclético, nem Uhum. todos, né, na mesma linha, na mesma abordagem, nem todos na mesma equipe, né? Mas a gente chega lá. Eu acho que já é um gancho para a gente falar um pouco mais sobre o tema de hoje, né? Eu vou Sim, até escrever aqui o tema para quem chegar agora poder saber um pouco sobre o que a gente está falando. E vou te perguntar como se caracteriza o espectro autista, né? Como a gente pode definir esse transtorno? Tem alguma definição específica? Tem alguma característica que pode nos orientar, identificar uma criança, uma pessoa com esse transtorno? tem sim. O transtorno do espectro autista, o TEA, né, conhecido como TEA, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, assim, ele tem uma base forte genética, é predominantemente genética e também uma parte também de um fator hereditário e Hum. interferências ambientais. As interferências ambientais são interferências a nível de anticonvulsivantes, antidepressivos, na parte da gestação, né? Uso de, geralmente, ácido valproico, porque, assim, comprovações científicas, né? Uhum. Como também baixo peso ao nascer, idade paterna mais avançada, materna mais avançada,
né? Então, assim, existem essas evidências científicas que fazem também fatores ambientais também contribuem para a questão do autismo, desse cérebro autista, né? Então, assim, Uhum. ele é caracterizado em termos assim pelo manual, o DSM-5, o manual que nós usamos, né, de estatísticas, diagnósticos e transtornos mentais. Antes do DSM-5, o autismo era visto em várias subcategorias, né? Autismo infantil, síndrome de Rett, síndrome de Asperger, transtorno global do desenvolvimento, enfim, ele era visto como várias subcategorias. Com o DSM-5, né, ele criou um critério diagnóstico que as pessoas, para estarem num diagnóstico de autismo, eles teriam que apresentar um déficit na comunicação e na interação social, comportamentos Uhum. restritos e repetitivos, né? Uma incidência que vai do nível leve, né, do nível 1, nível leve, ao moderado ao severo. Então, pessoas que estão dentro desse critério diagnóstico são pessoas com um risco para realmente serem autistas. É lógico que o diagnóstico ele tem que ser muito mais eficiente, né? É um diagnóstico clínico, de observação clínica, com uso de escalas de rastreio e também escalas diagnósticas, que ele é feito por um médico com toda uma ajuda de psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, enfim, de uma equipe de pessoas, não necessariamente a equipe, mas pessoas, de profissionais que estejam atendendo aquela pessoa. A gente geralmente fala criança e tudo, porque a gente acaba falando mais de criança e adolescente, mas nós sabemos, né, que temos adultos e principalmente adultos com diagnóstico tardio, né? Aí já me vem duas perguntas. Uma é, no caso de crianças, com Uhum. que período já dá para começar a identificar alguns sintomas para uma possível desconfiança, para uma desconfiança de um possível quadro desse espectro de autismo? E no caso de adultos com diagnóstico tardio, o que acaba levando a esse atraso no diagnóstico, no tratamento? Uhum. Porque, primeiro assim, a questão ficava muito confuso anteriormente, a questão de como que era descrito, né? Porque a gente não sabia do que se enquadrava, o que era autismo, o que não era autismo, Uhum. né? E quando, assim, ao mesmo tempo, né, que abriu, né, esse guarda-chuva, né, se criou assim, olha, tá tudo aqui, e tendo esses critérios da comunicação e interação social, os interesses restritos comportamentais, é importante que você já sinalize ali que existem comportamentos, habilidades em déficit que também podem sair em excesso. Então, isso a nível de criança, uma criança pequenininha, já tem estudos de crianças bebês, né, aquela criança que você vai amamentar, seja, né, você sendo cuidador, pode ser um pai também, enfim, é aquela criança que não olha nos seus olhos, não procura a face humana, não se aninha, né, no corpo de quem está ali segurando, parece que ela tem uma surdez mesmo, né? Tem uma cegueira Uhum. mental, uma surdez mental de que nada, tudo que acontece ao seu entorno parece que não a impacta, né? E há um incômodo, principalmente, né, nas mães, né? Assim, eu costumo dizer, né, que a primeira pessoa que faz o diagnóstico é a mãe, né? A mãe sabe que está acontecendo alguma coisa diferente, o pediatra mesmo dizendo, né, que não, né, que é completamente errado, cada criança tem o seu tempo, enfim, nós temos marcos de desenvolvimento a serem atingidos, né? E existe uma inquietude, uma angústia nessa mãe, principalmente quando essa mãe tem outro filho, né? Quando ela Uhum. sabe que está em descompasso, não é a mesma coisa, a relação não é a mesma, essa criança não compartilha de emoções, de brincadeiras, de interações sociais, ela não tem essa atenção, esse comportamento compartilhado. Então, assim, isso aí já é um sinalizador, né? Atrasos, essa criança que estaria já que está buscando a face humana, buscando o outro, seguindo o olhar, né? Ver um movimento sonoro, uma mudança de luminosidade do ambiente, enfim, um estímulo diferente está acontecendo e não demonstrar nenhum tipo de busca, né, a esse estímulo. Então, assim, então vamos buscar o que está acontecendo, né? Uhum. E em E no termos da caso dos questão, adultos? no caso do adulto, né, o que acontece? Ou são adultos, né, que não tiveram seu diagnóstico lá atrás, né, e que sem tratamento, enfim, chegaram a um grau, né, muito grave de autismo, são aqueles adultos que
não saem de casa, são completamente dependentes dos pais, dos seus cuidadores, enfim, né, ou até mesmo em instituições. Agora, a maioria deles, assim, do que a gente tem em termos de autismo, são aqueles autistas leves, de alto funcionamento, de médio funcionamento, de que dizem que se sentir de alguma forma desadaptado no seu meio social. A grande queixa de um autista adulto, né, leve, né, que consegue trabalhar, consegue se casar, ter filhos, enfim, viver uma vida, a queixa é da dificuldade de interagir, de iniciar uma comunicação, iniciar um diálogo, iniciar uma relação afetiva, né? Controlar o interesse restrito, porque ele gosta muito de falar sobre um determinado assunto, ele gosta muito de fazer uma determinada atividade, e aí não consegue, né, perceber as nuances sociais de que aquele grupo ali social não quer mais falar sobre futebol, não quer falar sobre outra coisa, não quer mais falar sobre planetas, quer falar sobre outra coisa. Então há uma grande dificuldade e se sente mesmo. Se você for conversar com um autista, eu atendo autista adulto, se você for conversar, a grande queixa é essa, é uma desadaptabilidade social. Ele não consegue se adaptar socialmente, embora ao longo do tempo, por ser um autista leve, ele foi criando estratégias para se manter nesse mundo. Com muita angústia, com muitos casos de ansiedade, depressão, enfim. Transtornos mentais são muito comórbidos à questão do autismo, né? Então, essa é a grande queixa. Fora isso, os autismos moderados e severos são autistas que dependem de um apoio substancial muito grande de quem cuida deles, né? Aham. Essa questão é que você vai falando, eu vou pensando aqui, vai surgindo várias Sim. questões. Vou voltar um pouquinho sobre a questão da criança, que você falou de um discurso médico, de que cada criança se desenvolve a seu tempo, e que às vezes pode ter um equívoco nessa fala. Você pode explicar melhor isso? Sim, porque existem marcos de desenvolvimento. É lógico que se existe um marco de desenvolvimento, de aparecimento da fala, se há um atraso ali muito sutil, de alguns meses, enfim, ok, vamos ficar de olho e às vezes aumentar o estímulo, aumentar a forma de conversar com essa criança, ver na escola se essa criança está na escola, enfim, ou se você brinca pouco com essa criança, enfim, aumentar os estímulos para que essa criança desenvolva. Ok, ela se desenvolveu? Bom, era apenas um atraso ali de estímulo, de interação. Tá, mesmo diante de todas essas mudanças, né? Não, ela continua, ou pior, piorando, ou continua estática, né? E já se é esperado que ela esteja num outro marco de desenvolvimento, de acordo com a questão de desenvolvimento cronológico e do que se espera para ela naquela idade, então é um sinalizador. Então, assim, independente de ser autista ou não, há um atraso de desenvolvimento. Então, é importante que seja visto isso. Então, assim, a grande queixa, né, assim, em 2012 saiu até a questão, né, de 2012 não, 2017, se não me engano, de exigir mesmo, de ser obrigatório, né, na rede do SUS, enfim, da rede pública de saúde, né, que os médicos, pelo menos, né, pudessem aplicar escalas de rastreio, né, escalas de rastreio, que eles pudessem estudar sobre essas escalas e explicarem por quê. Porque o médico, o pediatra é o primeiro médico, né, o primeiro profissional que está com aquela criança. Mês a mês está com aquela criança, está acompanhando a curva de desenvolvimento dessa criança. Né? Eles têm ali aquela criança só olhando e aquilo que os pais trazem, os cuidadores trazem sobre o desenvolvimento dela. Então, e o pior é que são os que menos conhecem sobre autismo. Né? Então, assim, isso assim, é um grande fator de demora diagnóstica também. E existe estudos na comprovação que a intervenção precoce no autismo dá um boom no desenvolvimento desse indivíduo para a vida inteira gigantesca. Né? Então, o que acontece? Então, uma intervenção precoce, se você avalia se uma criança está com atraso, você inicia uma intervenção, é uma questão mais comportamental, busca um psicólogo, é uma questão mais de linguagem, busca um fonoaudiólogo, uma questão mais de motora, busca um psicomotricista, um fisioterapeuta, uma questão mais sensorial, um terapeuta ocupacional, enfim.
Por quê? Se é um atraso, mas que não se consolida um transtorno, com a intervenção ele vai equiparar e vai até Uhum. ultrapassar. Mas se é um transtorno é algo que é crônico, que acompanha esse indivíduo. Tem nuances de melhora, é por isso que tem tratamento, mas ele sempre vai ficar com aquela característica daquele transtorno, como no caso do TDAH, Perfeito. por exemplo. Uhum. É, há algum tipo de confusão entre o diagnóstico das famílias, né? De uma criança com TDAH e uma com espectro autista? Isso é comum ter essa confusão ou é bem fácil Muito. de perceber a diferença? Não, é muito comum em casos de autismo leve, né? Você pode confundir, né? Porque tem dificuldade pela questão do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tem dificuldades comportamentais, pode ter atraso, né, na fala, né? Pode ter também por uma questão de interesses também restritos, ele pode também ter uma dificuldade na socialização, não que ele não consiga socializar, pela impulsividade, pela irritabilidade, né? Então, assim, o TDAH um transtorno que é muito associado, muito comórbido ao autismo, né? Então, assim, o autismo geralmente ele não vem sozinho, né? Então, assim, ele Uhum. tem um TDAH associado, ele pode ter um transtorno positivo desafiador, ansiedade, depressão, né? Então, transtornos alimentares, enfim, ele pode ter associado, né? O TDAH, inclusive, eu acabei uma avaliação de uma criança, avaliação neuropsicológica, e chegou no consultório com o diagnóstico de autismo, déficit intelectual severo, né? E TDAH. Um TDAH, como assim? Um TDAH, né? Era autismo, déficit. Uma criança que chegou lá, né? Falando, interagindo, conversando, entendendo metáforas, enfim, conseguindo concluir de uma forma mediana e até médio inferior, né, o que era solicitado, né, em termos de avaliações cognitivas, mas o que é mais proeminente nela é o TDAH, né, entendeu? E esse Hum, déficit intelectual severo não é, entendeu? entendi. Então, assim, então, não estou dizendo que ele não tenha, né, ele não tenha a questão do autismo, né, mas o que mais prevalece, o transtorno que prevalece nele é o TDAH, né? E em caso de TDAH severo, que temos também graus de TDAH, você sabe disso, um TDAH muito crônico, muito evidente, a gente tem dificuldade sim. Então a gente tem que começar a ver o quanto, né, que aquela característica, aquele que persiste naquele indivíduo, né? Então assim, é uma forma de você conseguir ver, né, o quanto ele tem. Tá, ele não consegue estar se relacionando, há uma queixa que ele não consegue se adequar àquele grupo de pares dele sociais, na família, sempre o chato, inconveniente, tá bom. Mas se você conversar, criar um manejo, assim, ele evolui, ele faz com habilidade, não é autismo, né? Um autismo, Uhum. mesmo que você ajude, não, a não ser que não seja um caso leve, mesmo que você ajude, vai estar sempre ali um marco da dificuldade, né? Em Muito relação a uma interessante. característica, no exemplo agora que eu dei em termos da questão da interação social. Eu só vou dar uma pausa para dar boa noite, porque entrou uma galera aqui. Ah, tá Então, ótimo. deixa eu voltar aqui para ver quem entrou. Tem o Silvio Brauni, a Viviane Vogas, a Rita de Cássia Antunes, Oi, Jéssica, Rita, Mayra, tô vendo aqui. Já vi a minha mãe Solange também. Duarte, a Cris tá aí, a Shirley, a Aham. Tati, a Angélica, Thaisa, a Adri, Vi, Márcia Beto, Márcia, Cardoso. beijo, Márcia. Bom, eu não vou Oi. conseguir ver todo mundo, mas obrigado por estarem assistindo. A Podem mandar Vanessa. perguntas. Oi, Vanessa. A Vanessa, que força da vai estar comigo de Vanessa. novo na terça. Foi tão bom que a gente vai Ah, voltar. nossa, achei maravilhoso. Gabriel, Já Rafael. compartilhei. Bom, continuando aqui a nossa conversa, Sim. é na parte dos adultos, né? Você falou que sempre fica ali um traço, ele é crônico, ou seja, não há uma cura, né? Há um Não. desenvolvimento para conviver da melhor forma possível com esse transtorno.
Esses adultos conseguem ter uma vida, os leves, né? Conseguem ter uma vida funcional e satisfatória com os tratamentos? Os leves, sim, conseguem. Principalmente, né, os autistas leves não têm a questão do déficit intelectual, então eles conseguem, alguns até têm altas habilidades, né? Então, assim, eles conseguem fazer a graduação, pós-graduação, enfim, e seguir por aí, se casarem, terem filhos, né? Mas a grande queixa deles é: eu me sinto esquisito, né? Eu sinto que eu não compreendo e também não sou compreendido. Né? Quer dizer, existem certos maneirismos meus, certas especificidades minhas que eu entendo que são importantes para mim, mas que causa desconforto no outro porque o outro não vai entender, né? E a grande queixa é a queixa muito mais da questão da interação social, que em termos de comportamentos repetitivos, restritos, eles conseguem um manejo, conseguem saber que determinado horário, aquele grupo não tem que conversar, não tem que levar, mas aí na interação, nas pistas sociais, né? A gente está conversando aqui, eu estou conversando com você, daqui a pouco, pelo seu semblante, pela sua forma, pela pausa, uma pausa de respiração, eu já sei que você vai parar para fazer uma pergunta. Eu já Uhum. estou percebendo, né? Então, assim, há uma dificuldade dessas nuances sociais que percebe e às vezes avança ou fica em déficit, né? Não consegue estar no mesmo nível de interação. Mas a maioria, né? Assim, digo assim, uma grande maioria, né? Quando chegam na vida adulta, conseguindo, né? Todo esse nível de relação com a vida como um todo, né? São pessoas que criaram muitas estratégias, tiveram muito tratamento, enfim, muito apoio familiar, né? Com pessoas que têm muitas queixas de ansiedade, de depressão, né? Pessoas que já tomaram medicamentos, tiveram que fazer uso de medicamentos, né? Tiveram que conhecer muito o autismo também. Então, e são pessoas que conseguem chegar com esse nível de estratégias, né? De estratégias mesmo que vão levando para a vida como um todo. Né? Esses quadros de ansiedade e depressão, em geral, eles são ocasionados pelo próprio transtorno no sentido orgânico ou por essas questões de dificuldade de convivência, de relacionamento? Existe algum tipo de especificidade nisso? Não, tem uma base genética muito próxima, sabe? Como se eles estivessem falando a mesma linguagem. Então, é uma comorbidade muito comum no autismo, principalmente na questão do autismo leve, mas no moderado também se tem, no severo também. Agora, e tem também as questões ambientais, questões nos sentidos ambientais em relação não só interferências que acontecem, né, mas em termos do mundo em si, da relação que ele tem com o outro. Né? Então, assim, eu tenho uma relação com o outro, é difícil o outro me perceber, me entender, é difícil eu estabelecer planejamentos que eu organizo, né? É difícil com que o outro viaje aí nos meus projetos, enfim. Então, vai causando angústias, dificuldades e que ele pode desenvolver uma ansiedade, uma depressão. Agora, mas tem uma forte composição genética, assim, uma genética muito Entendi. associada. Tem uma fala aqui da Márcia Cardoso, né, Uhum. psicóloga. Sim, Pensei nisso. Eles aprendem a lidar consigo mesmos e ter essa paciência com suas dificuldades. É isso, né? uhum. Eles conseguem É ter esse isso. desenvolvimento meio que de Sim, se aceitar e de se administrar, né? Com as suas sim. questões. Ele vai criando assim. Isso causa, né, quando corroborando com a sua pergunta anterior, né, o quanto que isso gera de ansiedade, né? De que assim, eu preciso sempre estar no meu tempo no tempo do outro, no meu tempo no tempo do outro, né? Então assim, é um treino diário, né, e que causa muita preocupação, né, de você aceita ou não você aceita, você é compreendido ou não você compreendido, né? Eu posso continuar assim, colocando a mão naquilo que eu quero, ou não, eu tenho que ceder, enfim. É uma queixa, para quem atende o adulto, né, é uma queixa muito proeminente. Né? Assim, o quanto que eles têm que criar estratégias e estratégias diárias para lidar, o que é muito fácil, né, para a gente, em determinado grau de um nível ou outro, da gente chegar, sair, estar com alguém, conversar, custa demais. Né? Uhum, Mas é uhum. possível.
né? Eu já tive casos de congressos, né, que a maioria dos congressos eu acho muito bom, né? O autista falando do autismo, né? Eu acho que Uhum. não Isso tem é genial. maior propriedade do que isso. E geralmente são os autistas leves, de alto funcionamento, enfim, altas habilidades, e que eles falam muito sobre isso, né? Que pode estar parecendo que está tudo muito bom e confortável, né? Mas nos bastidores eles sabem o quanto que está custando eles estarem ali, né? A Uhum. gente já sabe, é lógico, diante alguns mais, uns menos, têm um comportamento motor, né, mais embotado, né? Não tem mais aquele molejo, né? Eles são mais, como vou dizer, mais, como eu posso dizer, de uma forma mais compactada em relação àquele corpo sem muitos movimentos, né? Aham. Então, a gente já cria, e para quem conhece, a gente chega a perguntar, pode abraçar, pode tirar uma foto, pode ficar perto, porque tem transtornos sensoriais, hiper ou hipersensoriais, muito proeminentes. Então, se é Hum. um autista que tem uma hipersensibilidade sensorial, um abraço, tem casos que eles chegam a falar, dói, né? Eles chegam a falar, um Interessante abraço isso. dói. Não, e não é uma dor psíquica, é uma dor física, né? Dói, é uma compressão, né? Um mal-estar que me dá. Então, não é de não querer aceitar, né? É de isso me causar um desconforto. Então, é muito bom quando eles conseguem essa via, né, de poder falar sobre si, falar do autismo, falar do seu transtorno e falar principalmente deles, né? Só um minutinho. Isso é muito legal que você acabou de falar dessa questão dessa dor física com um abraço. Achei super interessante. Acho que acaba atrelando um pouco a pergunta que a Márcia fez sobre a sexualidade, né? Como é o Sim, desenvolvimento da sexualidade em quem tem o transtorno do espectro autista? sim. Existe um tabu muito grande, né? Não sei se você já. A Márcia também, você também lida muito com transtornos mentais, né? Que existe uma exacerbação sexual com relação à questão, né, de você tem um transtorno mental, ou enfim, no caso do neurodesenvolvimento do autismo. Não a questão é uma falta de senso crítico, né? Em termos de que posso ou não posso, aonde eu posso, de que forma eu posso, né? Dar um beijo, me masturbar, né? Abraçar alguém, transar, né? Então, assim, há uma dificuldade de que dessa forma de você criar um crivo, né, do que é permitido ou não em termos sociais. Isso levando-se em conta, né, a um déficit cognitivo, de moderado a severo. Né? Então, Uhum. assim, tem que se realmente explicar com manejo mesmo muito comportamental, em termos de pistas mesmo, visuais, de mostrar aonde se pode, aonde que não pode. Né? Em alguns casos, né, a gente sabe que no Brasil não existe a castração química, né, mas que existe a questão de uso de medicamentos quando esses comportamentos estão muito exacerbados. Tem queixas, por exemplo, não só de adultos, eu atendo crianças e adolescentes da mãe, e a gente, em atendimento, está vendo a criança se roçar, a criança, enfim, determinado se isso prosseguir um pouco, mesmo com manejo, for difícil, numa avaliação clínica, uma questão médica com a família, muitas das vezes eles entram com algum medicamento que é dado para essa baixa da libido, né? Para Uhum. que, assim. Agora, alguns autistas, eles têm essa questão de que é muito difícil para eles pensar no sexo em si como algo muito mais do que o coito em si, né? Então, assim, a transe em si, né? É Então, muito assim, o que objetivo. é muito objetivo, né? Então, assim, eu estou com desejo, eu estou com vontade, eu sei o que esse ato me provoca, né? Eu gosto disso e é isso que me motiva a, né? Mas aí o entendimento, né? Eu já atendi um adulto, ele não está mais comigo, e ele me dizia assim: eu não sei o que fazer depois. Eu sei que tenho que fazer, mas eu sei o que tenho que fazer, mas eu não sei como fazer depois, porque para mim eu já concluí. Já concluí.
que foi bom para você, foi bom para mim, por que que a gente tem que conversar, tomar um vinho, fazer um lanche, ficar abraçado, por que isso? Vamos para outra etapa, sabe? Uma coisa bem concreta, né? Essa forma, cumprimos as etapas e vamos. Agora tem sim, tem os que se queixam de dor mesmo, a questão sensorial, né? De como que isso acaba trazendo um certo pânico, né? Uma certa de que isso vai doer, um certo incômodo, né? Que existe todo um trabalho feito em termos de dessensibilização sensorial para que ele consiga ter uma vida mais plena possível, né? Existe algum tipo de estudo para saber se há uma prevalência entre homens e mulheres do autismo? Sim, sim. A preferência de 4 para 1, 4 meninos para 1, 4 homens para uma mulher, né? Hum, Outro dia eu estava ouvindo o doutor Carlos Gardia, doutor Carlos Gardia, doutor Salomão Schütz, se eu não me engano, não sei pronunciar muito bem o sobrenome dele, ele falando que já está quase chegando a prevalência de 5 para 1, né? É um transtorno como o TDAH, é um transtorno TDAH, um transtorno de aprendizagem, tem uma prevalência muito maior masculina mesmo. Né? Uma questão existe de. alguma explicação? Ou pelo menos Eu acho, hipótese? sim, existe uma explicação, eu não saberia te falar com muita propriedade, mas é como se existe uma explicação do copo genético, né? É como se o copo da mulher ele fosse um pouco maior, entendeu? Então, assim, mais curto. Uhum. Então, os genes entram, então, rapidamente ele é preenchido e aponta, né? O do homem, né, ele é um pouco mais longo, né, e ele preenche várias coisas, então, geralmente, né, a proeminência é maior, né? A sua irmã fez um comentário maravilhoso. Ela colocou aqui, ó, Hum. a Cris. Gente, tem muito homem autista por aí, né? Ah! Sim, tem muita gente, tem muita gente autista, né? Tem muita gente, assim, tem pais, né? Tem pais, assim, os médicos mesmo falam isso, né? Enfim, todos que eu acompanho, eu aprendo muito com eles falam muito isso, que na clínica, os neuropediatras, e no caso de adultos, né? Os psiquiatras, mas os neuropediatras em si são os pais que levam, né, os filhos. Então, quando o médico começa a descrever o autismo, começa a colocar para ele, né, esse pai chega e fala, mas eu sou igual, eu já fui, eu era a mesma coisa. Minha mãe falava que eu era assim, né? Aí a esposa fala, não, mas você é assim, né? E se vê, que ao invés de sair com um laudo, né, sai com 2 laudos aí, Aham. diagnóstico, né? É muito comum, né? É assim, a questão do diagnóstico, né? Existe, né, um grande medo do diagnóstico, né? É assim, pela minha experiência nesse trabalho com autismo, que é recente, de 2014 para cá, é que existe, né, aquela fase do medo do diagnóstico, né? Porque assim, sendo um transtorno crônico que vai acompanhar esse indivíduo ao longo da vida, né? Uhum. Caramba, assim, naquele momento é como definisse a história daquele sujeito, né? Agora, quando o autista tem a possibilidade, né, de entender do que é autismo e falar sobre autismo, a maioria fala: o diagnóstico foi libertador para mim, né? Porque aquilo que me gerava angústia, aquilo que não tinha nome, aquilo que causava estranheza, os bullying todos que eu sofri, e sem entender por quê, tem nome, né? E eu tenho todo aí um manual, uns critérios diagnósticos que dizem o porquê que eu sou assim. Tem toda uma ciência que está dizendo o porquê que eu sou assim. Então, eu não sou assim porque eu quero, ou porque simplesmente eu não me esforço, ou simplesmente porque eu sou o esquisito, né? Eu sou assim como eu tenho esse transtorno, como outra pessoa é assim porque é disléxica, ou outra pessoa é assim porque tem o TDAH, outra pessoa é assim porque tem uma depressão, enfim. Né? Então, Ajuda a assim, configurar melhor a sua realidade, né? ajuda a configurar, né? E dar fala para esse sujeito, né? Que fica Sim. ali o tempo todo, é todo mundo dizendo o que ele está dizendo, não sou nada disso. Eu posso até não saber dizer para você o que eu sou, né? Mas eu não sou nada disso, né? Aí chega um diagnóstico e fala, olha, peraí,
né? Essa sua queixa tem fundamento, né? Tem algo, né, que corrobora com a sua queixa, olha só, que fala sobre isso. Né? Vamos Sim, investigar, né? Então, assim, e todos os tratamentos também que possível, né? Por exemplo, um adulto que chega na vida adulta, né? Às vezes que tem toda uma angústia, sofre de ansiedade, depressão, e que não sabia que um psicólogo poderia ajudar nele em relação a isso. Tem um transtorno sensorial muito preeminente, não saber que existe todo um trabalho que pode ser feito em termos de integração sensorial, é um trabalho feito mais com a criança, mas existem trabalhos que podem ser feitos também com esse adulto, né? tem duas perguntas aqui que eu acho que se complementam. Da Vanessa Gripe, como se faz esse diagnóstico do grau do autismo, se é por Uhum. aspectos apresentados, e da Jéssica Curti, se é possível chegar ao diagnóstico em uma criança de 2 anos de idade ou se é cedo demais. Sim, então vamos primeiro da Vanessa, né, em termos de nível, né, que assim, antes era do DSM-5, era grau leve, moderado e severo, e o DSM-5 ficou nível 1, 2 e 3, uma questão conceitual, leve, moderado e severo. Em termos de funcionalidade, né, o leve aquele indivíduo, né, que não tem muita dificuldade ou déficit em termos da comunicação e interação social, ele precisa de pouca ajuda ali substancial para que ele leve a vida dele. Pode ter ou não uma ajuda na escola, mas se tiver também é por um período não muito longo. Ele exige um trabalho muito mais em termos de planejamento e organização da memória de trabalho, porque às vezes se enrola um pouco com relação de tempo, das prioridades. Então, uma ajuda ali, mas uma ajuda de pouca intensidade, né? E que ele vai se virar sozinho, ele se vira sozinho, né? O já de nível 2, que é o moderado, né, já precisa de uma intensidade maior, né, dessa ajuda. Então, você pode ter uma dificuldade de comunicação verbal e não verbal, uma dificuldade mais acentuada nessa interação social, uma ajuda de mediador escolar, de um apoio, um currículo adaptado, né, de um currículo adaptado, de um mediador na escola, às vezes um atendente terapêutico também em casa, enfim. Né? Ele precisa desse pai e dessa mãe, lembrando de fazer uma coisa ou outra, dicas visuais, né? Que eles são muito previsíveis, então já ajuda, né? Para que ele mantenha de uma certa forma, né? E que ele até consiga dar conta do seu dia a dia. E já no nível 3, né? É aquele de uma substancial, é 24 horas por dia, né? Ele não consegue dar conta de fazer as coisas se não tiver alguém dizendo para ele fazer ou fazendo com ele ou por ele, né? Então, assim, o que a gente, né, quando chega uma pessoa no consultório e angustiada, o meu filho tem 18 anos, meu filho tem 16 anos, meu filho tem 14 anos, não sabe ler, não sabe escrever, né? E já vem do diagnóstico, e através da avaliação você vê que realmente se trata de um nível 3, né? O que é necessário para esse indivíduo? Habilidades sociais, né? De autocuidado e habilidades sociais. Não é mais importante para esse indivíduo aprender a ler e escrever, né? Se alfabetizar. O que é importante é que ele se torne mais independente e autônomo possível. E a pergunta da Jéssica sobre E 2 anos de idade para o diagnóstico. sim, existe sim a possibilidade, tanto porque em termos nós temos, né, escalas padrão ouro, né, de diagnóstico, né, que depende de cursos, enfim, de você comprar, né, e tem escalas de domínio público que você a MChat, a ATA, o CAUS, que são escalas de rastreio. Então, apesar de ser de fácil entendimento, né, que você tiver conhecimento sobre desenvolvimento, dos marcos de desenvolvimento, tiver conhecimento de transtorno do neurodesenvolvimento, você consegue preencher. É importante que você preencha isso junto com o cuidador, a mãe, o pai que tem contato com a criança, porque nem sempre, até a gente trabalha também com os mecanismos de defesa, de negação, né, de que isso não é, né? Então, assim, você vê, não é bem assim, não, ele faz. Aí você, como profissional, enfim, você pergunta, mas e se for nessa situação, ele faz? Né? Então, assim, então tem pontos de corte que você vai preenchendo e vai dando baixíssimo risco, né, assim, é uma escala de rastreio, tá, que te impulsiona a investigar mais. Né? Baixíssimo, moderado ou grandes chances de
estar no espectro autista. Você já trouxe um assunto que eu já estava querendo entrar nele mesmo. Família, Uhum, né? Esse uhum. processo da família de identificar o possível transtorno, aceitar, investigar, tratar, como lidar e como ajudar essas famílias a se organizarem diante desse quadro. Pois é, né? Assim, essa foi sempre a minha grande preocupação. Eu acho que isso vem assim, a minha preocupação de hoje é a minha preocupação, minha irmã está aí, ela vai entender, minha preocupação desde o meu início profissional, mesmo quando eu não era ligado a consultório, era ligado, eu tive uma creche escola, depois eu desenvolvi um curso sempre voltado para a formação de professores, era sempre cuidar desse adulto que cuida da criança, desse adulto que cuida dessa criança que vai se tornar um adulto lá na frente. Então, assim, enquanto era sempre o assunto criança, eu fazia todo o trabalho que eu tinha que fazer em termos da creche, que eu tinha que ter, mas era capacitar esse adulto, esse educador que estava com essa criança, né? Uhum. Em formas, depois que se tornou isso, em formas de um curso, e que no consultório, em relação às crianças que eu atendo, independente de que já passaram autistas por você sem você saber, já passaram muitos por mim sem saber, que era aquele diagnóstico que, caramba, não se fecha nada, nem o médico sabia do que se tratava. Então, se falava que era de uma esquizofrenia, se falava de um transtorno global de desenvolvimento, transtorno global não especificado, enfim. Né? Mas, não se dá, mas já era autismo. Né? Hoje eu sei, eu lembro dos pacientes que passaram por mim e que hoje estariam no transtorno. E essa família, a importância porque ela está muito associada à intervenção precoce. E que os dados de evidência científica, quanto à intervenção precoce, ela modifica de uma forma potencial positiva a vida desse indivíduo. Então, se eu Uhum. nego, se eu perduro, se há um sinalizador, se o médico falou, olha, busca, e acontece muito isso, eu gostaria, tá fora aí do que eu posso. Você poderia ir para um neuropediatra? Neuro, por quê? Tem alguma coisa neurológica palpável? Tem algum exame? Não, não é isso. É uma avaliação funcional, entendeu? É importante que esse neuro veja comigo para discutir. Aí já tem uma demora, aí começa uma demora. Aí o neuro vai e coloca uma possibilidade de. Né? E às vezes, muitas das vezes, aparece no consultório, acho que outras pessoas que atendem autismo, que estejam na live, pode concordar comigo. Não, o médico falou que é um autismo leve. É levinho, né? Leve como? Né? Então, às vezes, uma criança com 3 anos que não fala. Está longe de ser leve. Né? Uma criança com 2 anos que não simboliza, que não imita, que não fala, que não compartilha interesses. Está longe de ser leve. Entendeu? Uhum. Então, pode não ser autismo, pode ser que seja um atraso de desenvolvimento que a gente possa ver, mas está longe de ser algo leve, não é mais nada leve. Né? Então, assim, é importante, por isso que o acolhimento, a princípio, eu pensei, poxa, o que eu tenho que fazer? Uma rede de apoio, né? Um grupo terapêutico para esses pais, para essas mães, e que isso possa andar junto do tratamento, né? E a princípio foi assim, primeiro assim eu indicava, olha, seria importante que você também tivesse um acompanhamento, né? Não, não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. Chegou um professor, olha só, se eu arrumar um profissional, eu tenho 2 salas, né? Eu estou atendendo seu filho nessa sala e eu, do lado, no mesmo horário, está te atendendo. Você não vai precisar de horário maior. Não tem também, não pode. Aí já é o financeiro. Entendeu? A gente entende isso. Então a gente vai tentando, de alguma maneira, fazer com que ela tenha um lugar para ela falar, né? Não só do autismo do filho, é como se o autismo impactou a vida dela. Né? Aham. Né? É a questão, porque senão é assim, perdem a maioria das mães, eu digo mães, porque as maiorias que ficam são as que abandonam o seu emprego, são as que acompanham esses filhos nas terapias, nas escolas. Muitas das vezes elas são mediadoras desses filhos na escola, como tem uma lei que promove a mediação, mas não acontece. Né? Uhum. Então, enfim, são essas mães que são de frente ali em termos de inclusão. Vocês não fazem isso com meu filho, não façam isso, gritam, vão. Enfim, elas estão à frente de tudo. E se perderam. Eles se Sim. apresentam assim, eu sou filha do João, eu sou mãe do João. Fica Eu numa sou única mãe. função, né? De mãe
da da criança e construção. perde sua identidade até. Exatamente. Aí eu pensei, poxa, então eu vou fazer de uma outra forma, vou mudar aí a topografia da situação, né? Eu falei, olha, eu vou fazer oficinas, vamos fazer oficinas de mães? Oficinas. O que seriam oficinas? Um profissional que tem uma outra habilidade, vamos dizer, como foi o primeiro, tem uma terapeuta floral no meu consultório, que ela faz bijuterias. Então eu falei, poxa, uma confecção de bijuterias, todo mundo gosta, enfim, vamos fazer. E vamos reunir, fizemos o kits e tudo, enfim. Só tem uma coisa que eu peço aqui: não se fala de filho e nem de autismo. Pode falar de qualquer coisa. A primeira oficina, não sei se tem mães aí assistindo que participaram, mas se tiverem, vão concordar comigo, foi difícil, e sair não pode, uma sinalizava para a outra, e nós fizemos uma, duas, três, quatro, acho que nós tivemos 5 oficinas, né? Em que a última culminou com um dia de beleza, Que no interessante. Fonseca, foi um dia de beleza o dia inteiro. Então, foi um grupo de um instituto de beleza que as maquiadoras precisavam do modelo, né? E as mães chegaram de uma forma, se maquiaram, cada uma do jeito que queriam, da escolha, enfim. E depois nós tivemos um editorial de fotos. E eu escutei de uma mãe, às 6 horas da tarde, nós chegamos 9, 10 horas da manhã, às 6 horas da tarde, falou, eu há 2 anos, Cíntia, que eu não saio de São Gonçalo. Há 2 anos que, depois das 4 horas da tarde, 5 horas, que são horário que eu posso de terapia, que eu não fico na rua. Há 2 anos que eu não sei estar sem meu marido ou sem meu filho. Né? Então, assim, é importante assim, você ver essa questão dessa saúde mental dessas mães, porque são elas que estão na frente, né? Desde daquela percepção diagnóstica, o primeiro diagnóstico foram feitos por elas, né? E que, né, uma preocupação que é muito genuína, entendeu? De questão de que como que meus filhos ficarão sem mim, né? Principalmente Sim. daqueles que você tem que cuidar, né? Do moderado para o severo, de cuidar de uma maneira substancial, né? É, a Carla fez uma pergunta e a Adriana também. Eu vou começar pela da Carla porque eu acho que tem mais a ver com a pauta agora do momento, que é como os pais se sentem Uhum. nesse momento do diagnóstico. E eu emendo com essa questão do que você falou das mães, dos sentimentos de talvez culpa, medo. Como você consegue ajudar essas mães a trabalhar esses sentimentos? Uhum. Então, é um sentimento, a princípio, de grande desamparo, né? Porque é Uhum. uma desconstrução, a gente sabe, né, que é uma desconstrução mesmo você não tendo um filho com diagnóstico de qualquer transtorno, e no caso, o transtorno de autismo, né? Aquele filho nasce e desconstrói tantos ideais, tantos desejos, né? Tantos planejamentos que você fez. Mas acontece que ele desconstrói e vai construindo, né? Ele vai criando, né, uma independência, né, e que vai favorecendo que você fique cada vez mais insuficiente, não tão necessário para aquele filho. Não é o que acontece. Né? Para essas mães, elas entram no desamparo e tem mães que falam, eu não consigo me dar o direito de estar em luto, porque eu não tenho quem faça. Né? Então, assim, eu não Uhum. tenho quem ajudar. E muitas das vezes essas mães, elas são abandonadas mesmo, essas mães e os próprios filhos. Né? Então, assim, grande parte não fazem acompanhamento terapêutico, grande parte, tanto que eu tenho um grupo terapêutico gratuito para mães, que eu faço todas as segundas-feiras, agora em home office, todas as quartas-feiras, de você. Oi, travou? É, Travou? travou, mas eu tô te vendo aqui. Ah, tá. Em termos de que você ter um espaço ali, e ainda é a grande dificuldade, né? Eu não consigo ter um tempo para mim. Eu não consigo parar nem neste tempo. Então, até mesmo antes dela participar desse grupo, existe todo um trabalho que eu faço de, no privado, tentar ver o que se pode fazer para essa pessoa se beneficiar de alguma forma, mesmo que seja num formato de grupo terapêutico,
né? Mas que ela consiga, de alguma forma, ter ali um cuidar da sua saúde mental, né? E se Mas autorizar a se cuidar também, né? se autorizar é se cuidar, né? E assim, e uma das coisas que eu sempre falei com elas, e tomar de volta o seu nome, sabe? É o seu nome, né? O que você tem, o que você é, né? De alguma forma, né? Se não é mais possível exercer a arquitetura, né? A advocacia, enfim, porque largam mesmo profissões, né? Então, o que gostam de Aham. fazer, né? Porque eu gosto muito de cozinhar, então faça isso virar algo, a sua profissão de alguma forma, né? Fazer produtos, você ver, você se sentir potente, ganhar dinheiro com isso, né? E pensar em outra coisa que não seja na questão do autismo, né? Ele está ali, ele está o tempo inteiro, está sempre sendo pedida uma solicitação intensa, né? Em dificuldade, em níveis diferentes, mas está ali, né? E mesmo que não seja solicitado, né, há uma solicitação implícita, né? Então é muito assim, é muito difícil. A maioria, né, quadros de depressão, de ansiedade, a maioria com o tratamento medicamentoso, elege mais o tratamento medicamentoso, né, do Hum. que a questão da terapia, com distúrbio de sono, sabe, dificuldade de sono, de concentração, enfim. A pergunta que a Adriana fez foi: em termos de estruturas mentais, podemos ter o olhar que o autismo seria uma quarta estrutura? Ela está falando no sentido psicanalítico, né? Neurose, psicose e perversão. Seria uma quarta estrutura? É a pergunta da Adriana. Olha, eu não saberia te responder. Assim, o que eu posso te responder é que, em termos de evidências científicas, né, a psicanálise ela tem evidência para o trabalho com as mães, com os pais, né, mas não com a questão da criança e não nem com o entendimento em termos de estruturas psíquicas, né, porque não é uma questão de instância psíquica, é uma desordem no cérebro, nas conexões neuronais. É como se os neurônios fossem mais curtos, encurtados. Então, é sinapse como se o cérebro do autista ele fosse menor, né? Então, não se fala de instâncias psíquicas, se fala de um movimento, de um funcionamento cerebral, se fala de cérebro, né? Então, assim, eu não conseguiria ver como uma quarta instância, não conseguiria ver. Mas existem, assim, dados em termos assim, de evidência científica para o trabalho e entendimento com relação ao autismo. A psicanálise não. Existe sim estudo e evidências para o trabalho e o acolhimento de familiares, principalmente de mães. E me atrevendo um pouquinho a me meter, a Uhum. resposta da Adriana, assim, para psicanálise Sim. não haveria realmente uma quarta estrutura, ela se limita a Ah, essas três. E do que eu já li, do que eu já vi, alguns uhum. tentam entender o autismo como uma, com as minhas palavras, tá? Quase que uma pré-estruturação, né? Dependendo do nível do grau. Mas aí vai depender de Sim. cada pessoa. Porque assim, na década de 70, 80, você já deve ter ouvido as mães frigideiras, né? É como se o autismo fosse causado por uma inabilidade afetiva dessa mãe com essa criança, né? Então, essa criança, na escassez desse afeto, desse cuidado, desse contorno, entorno, né? E desenvolvesse níveis autísticos, né? E que foi por terra, né? Não Uhum. é. Né? A base do autismo é genética, né? Multigênica, multifatorial e com interferências ambientais. Então, não, né? E a Carla pergunta quais orientações você daria nesse momento de pandemia que estamos vivendo, em especial para quem está com uma criança autista em casa, né? Que deve ser um desafio enorme. Sim, pois é. Então, assim, assim, a maioria dos. A maioria não, eu não, no momento eu não tenho nenhum autismo leve comigo, né? De nível 1. Então, todos moderados e severos, de moderado para severo. Então, a primeiro momento, eu pensei de como que seria a questão de um teleatendimento com eles, né? Então, de primeiro momento foi orientar esses pais, né? Verificar o que, como para que não tenha uma quebra de rotina, né? Se eles acordavam em determinado horário, almoçavam em determinado horário, aquele horário que era destinado à ida para a escola, já coloca como uma atividade da escola que tem que ser feita, né? Aquele horário que era destinado à terapia, então os terapeutas que estão fazendo o atendimento via remoto, no meu caso, o que eu faço?
Eu faço um roteiro de atividades e de orientações, de intervenções comportamentais ali, de ocorrências que pode acontecer na aquisição daquela habilidade que a gente está desenvolvendo com a criança, pelo ensino, e que pode acontecer, os pais filmam, né? E eu assisto todos esses filmes, porque é muito mais fidedigno do que um relato de um pai, né? Não que eles vão omitir, que às vezes não vai ter aquele olhar específico importante para o que eu estou precisando observar, e dou um retorno a nível de registro também, e a nível de áudio, e já fizemos uma vez, essa semana que vem eu vou fazer de novo, uma interação em termos online com a mãe e com a criança. Mas continuar com essa rotina, né? Uma explicação autismo leve, vai conseguir entender de uma forma lúdica, explicar, contar uma história. Tem muitas histórias até em PDF de você contar o que é o coronavírus, o que ele acarreta, as proteções que tem que se ter. Uma preocupação que eu tive muito, que já tenho orientado aos pais, e eles estão aderindo, estão me ajudando muito, e consequentemente ajudando seus filhos, é já começar, né, o uso da máscara em casa. Porque existe toda uma dificuldade para as mais, outros são hipossensíveis para colocar a máscara como se não estivesse colocando nada. Mas o hipersensível, ele não vai ser, já é desconfortável para a gente, que a gente não tem o autismo, né? Então a gente, eu falei, já coloca como se for, vai ser uma peça tão natural como você fica sem camisa em casa e quando sai tem que colocar uma blusa. Você fica de calcinha em casa, quando sai você tem que colocar um short, uma blusa, um vestido. E veja que você também usa, veja que o papai também usa, para que lá na frente ele consiga de alguma forma usar. Mas seria isso, Carla, manter uma rotina, não alterar muito essa rotina, eles precisam dessa rotina e a vida lá fora ela vai voltar, né? Então, assim, teve uma quebra para alguns e para mais, alguns tiveram alguns comportamentos disruptivos, uma dificuldade de não entender, né, como eles são muito ritualísticos, né, e gostam da rotina. Poxa, em casa não é para fazer terapia, né? Por que eu estou ali fazendo uma atividade, né? Falar da tia Cíntia que falou, vamos fazer, né? Não estou no meu setting, né? Não estou ali na minha terapia. Uma atividade que a tia Andréia, da minha professora, me mandou, eu não estou na escola para fazer. Em casa eu brinco, eu faço outra coisa, eu faço a tarefa de casa, né? Então, assim, as crianças que já tinham uma intervenção com atendente terapêutico em casa também, aí já foi mais fácil para essas crianças, que elas já tinham modalidade sendo de apoio de terapia, de atendente terapêutico, da aumento da intensidade dessa terapia feita em casa também, né? Mas as crianças que eram só a nível de consultório resistiram um pouquinho, mas o que eu tenho percebido é que com as mães, elas estão descobrindo, elas estão começando a entender um pouco mais, né, da necessidade desse filho em relação à questão dessa terapia, né, de cada terapia. Aí tem o que a Fono envia, o que eu envio, o que a psicopedagoga envia, enfim, e participando e trocando, entendendo mais e vendo mais de frente, né, o que o filho já sabe, o que o filho não sabe, o que ela achava que o filho sabia e ela vê que realmente é diferente do que uma coisa que ele executa em casa e uma coisa que ele executa, não executa se você pedir de uma forma diferente. Há poucos dias eu ouvi o Dr. Paulo Liberalesso falar de que tem mães que chegam e falam assim, não, mas ele entende perfeitamente tudo que eu falo. Me identifiquei muito com a fala dele. Aí ele fala, como? Entende? Tá certo. Não, eu falo para ele assim, olha, pega ali aquela blusa. Aí ele pega a blusa e me dá, tá? Coloca aquela blusa no cesto, ele vai lá e coloca a blusa no cesto. Mas existe toda aqui, porque sempre acontece aquilo da mesma forma. Aquela blusa ali pede, está lá no armário para colocar no cesto, no texto. Agora você faz o seguinte, você fala assim, olha, pega aquela blusa ali que está debaixo da cadeira. Aí você vai verificar. Se ele pegou, ele está entendendo o que você perguntou. Se ele não pegou, ele não entendeu. Porque para ele, para você pegar a camisa que está em cima da mesa e botar ali, porque é um comportamento que acontece todos os dias, né? Mas aí, e essa forma de desses pais estarem juntos, outra coisa que eu estou achando muito bom, no caso de uma criança específica que eu atendo, vendo o pai muito participativo. Muito. Ele já era, mas assim, muito, né? Participando. E eu tenho visto um avanço nas habilidades. A princípio eu pensei, não, ou estagnar ou cair um pouco. Por isso que a manutenção da terapia é importante.
A gente tem 20 segundos para Hum, você poder dar seu recado, se despedir, enfim, eu te agradecer muito por ter aceitado. olha, eu que agradeço, né? Agradeço a você, em primeiríssimo lugar, assim, é sempre. Eu falo assim, eu acho que eu estou chato, tudo comento do Bruno, eu comento e tudo, mas assim, se eu sou fã de carteirinha.